Naquela época, eu lembro que meu pai estava jogando alguma coisa no computador. Meu pai nunca gostou de jogo nenhum, assim. Um cara que o hobby dele é estudar alguma coisa, consertar um eletrônico. Ele está sempre resolvendo algum problema, assim que ele se diverte. Né? Eu falei assim, pô, primeira vez que eu vejo meu pai jogando alguma coisa, esse jogo deve ser sensacional, isso na cabeça da criança de 12 anos. E na grande realidade era um simulador de bolsa de valores, na época da Folha Invest. Caralho. Então eu falei assim, pô, um joguinho, cheguei pra ele e falei, não, um simulador de bolsa de valores. Eu falei, pô, que negócio é esse? Ele falou, não, tem algumas empresas, elas são negociadas, né? Pode comprar ela por um preço melhor e vender, assim como a tua expectativa pode não ser atendida. Aí você vê uma desvalorização dessa empresa, né? Falei, pô, posso jogar isso aí também? Ele falou, pode, né? Na época eu não tinha nem e-mail, criei um e-mail junto com ele, fui atrás ali, ele criou uma conta, né? E falou, olha, eu olho as empresas por aqui, naquela época era o ADVFN, pra galera mais antiga de mercado vai lembrar isso aí, as plataformas bem ancestrais, deve fazer uns 15 anos, 27, 15 anos atrás, né? Então eu comecei a olhar as empresas ali. Na época você tinha limitação até de operações, você podia fazer no simulador, e era exatamente igual à Bolsa Real, com 15 minutos de atraso. Às vezes eu até conseguia falar assim, opa, isso aqui subiu um pouco mais há 15 minutos atrás, eu vou ganhar um pouquinho, vou fazer uma maracutaia ali. E na época era MMX, né? As empresas do Eike Batista que mais estavam subindo, então eu identifiquei aquilo ali, brinquei ali durante uns 2, 3 meses, depois fui buscar outras coisas. Mas aquilo ficou na minha cabeça, ele me entregou alguns livros também, né? Um dos que mais me chamou a atenção era Os Axiomas de Zurique. Os Axiomas de Zurique é um livro que ele ensina você a tomar risco. Ele pega a Suíça, que é um país que é gelado pra caramba, vai olhar o que os caras têm de recurso. É montanha, neve, um frio danado, não dá pra plantar nada, não tem quase nada de recurso natural, e os caras são ricos pra caramba. Então é uma coisa meio estranha, né? Você olhar assim e falar assim, pô, os caras não têm nada, era pra ser tudo quebrado, né? E como é que esses caras têm grana? Tudo, A gente aqui tem tudo e ainda então, tá passando por algumas dificuldades e aos pouquinhos chegando lá, né? E aí o livro ele basicamente ensinava você, né, calcular relações de risco-retorno, tanto para a vida quanto para mercado. Uma das coisas que eu observei é a questão de você ter paciência quando você lida com investimentos. Que quanto mais jovem você é, mais risco você pode tomar, porque você tem tempo para esperar aquilo acontecer e para recuperar. É um senhor de 70 anos, ele não está mais na época de, né, colocar metade do patrimônio dele numa ação específica, né, de uma empresa pequena que não é tão robusta. Aquilo pode dar um problemão. Inclusive já tive casos reais de clientes que já portabilizaram já com... portabilizar quando você sai de outra corretora e envia os ativos para conta na corretora que eu hoje atendo, né? Já veio ali com um problema enorme, né? Via varejo. O cara tinha 2,5 milhões em via varejo, aquilo virou em torno de 600 mil reais. Um cara que tem 5 milhões no total, com 70 anos, trabalhou a vida inteira com varejo, então ele entendia do setor, mas mesmo entendendo, ele não poderia ter... E às vezes vai 5, 10 anos para recuperar uma ação dessas, né? Ou nunca recupera, né? Até é uma situação bem chata porque, sim, ele estava com a vida resolvida, né? 35, 40 anos trabalhando no setor de varejo, um cara extremamente bem sucedido quando você conversa. O cara já conheceu o Luiz Trajano, já conheceu o Esteves, né? Já trocou ideia com o Ricardo, da Ricardo Eletro. Então o cara conhece os principais players do varejo hoje de CEOs, né? Muito bem relacionado. Só que o grande erro foi o tamanho da exposição que ele tomou. Ele poderia ter entrado com 10% do patrimônio dele, não teria nem feito cócegas. Teria estado errado também, mas não numa proporção que complicasse muito a vida dele. E era mais ou menos isso que ensinava o livro do Axiomas de Zurique, né? Veio me acompanhando ali ao longo da vida, né? E começou a me chamar a atenção, né? Eu percebi que, poxa, aqueles R$ 1.000 que eu tinha, dava para aquele dinheiro trabalhar para mim. Porque antes eu guardava porque quando aparecesse alguma coisa que eu queria muito, eu poderia abraçar aquilo. Né? E depois eu falei assim, poxa, além de eu conseguir abraçar o que eu quero, se eu tenho um recurso imediato para adquirir, né, aquele bem, aquela experiência, né, eu posso colocar esse dinheiro para trabalhar por mim, em paralelo. Então olha que negócio interessante. Vai chegar um determinado momento que eu vou ter tanto recurso que eu vou poder escolher com o que eu quero trabalhar. Eu não vou mais precisar vender mamão de porta em porta para ganhar mais dinheiro, porque o meu dinheiro está trabalhando. Não vou precisar passar VAP na calçada da casa de praia, quando eu precisar de R$ 5, R$ 15 para comprar um jogo de PlayStation.